Evangelho de Marcos, capítulo 5, é o nosso texto para esta noite, para a palavra, para a refeição, para a porção que o Senhor nos tem nesta noite. Marcos, capítulo 5. Nós temos uma história, um relato, um evento, um milagre, uma libertação posta nesse texto, registrada por Marcos, e que será objeto do nosso olhar e da nossa, do nosso alimento nesta noite. Neste tema de batalha espiritual, nesse mês todinho de abril, quem não sofreu uma investida, quem não sofreu um contra-ataque, ainda não me falou, porque todos os que se acercam dizem que algo estranho aconteceu. Surpreendente, inesperado, de repente, uma coisa fora do comum aconteceu. Mas não se esqueça que nós estamos no mês da batalha espiritual, falando da batalha espiritual. E é algo que não é visível, mas que é real. É algo que eu não consigo ver, mas não é por isso que ela não existe. É algo que eu não consigo enxergar e parece até uma injustiça, né? Eu disse isso ontem aqui. Parece até injusto. Antes de nós lermos o texto, parece até injusto você estar dentro de uma guerra, sofrendo ataques de quem você não está enxergando. Não é assim, irmãos? Porque nós não estamos vendo o diabo. Sabemos que ele existe, sabemos que ele investe, sabemos que ele ataca, mas a gente não sabe exatamente onde ele está nesse momento. E não só ele, mas os seus milhões e milhões e milhões e milhões de demônios. Porque ele não é onipresente, mas é tanto demônio, irmão, que dá para ser uns 5 para cada um de nós. Uns 5 para cada ser humano na face da terra. Porque do jeito que você está sendo afligido, tentado, do jeito que você está sendo atacado aqui, lá do outro lado do mundo também tem crente que está sendo também alvo das investidas do diabo. Esta guerra, ela é real, ela existe e parece injusta, porque ele está me vendo. Porque ele está te vendo. Ele sabe que agora você está na igreja. Se ele for um pouquinho mais perspicaz e você um pouco mais entregador, você vai até passar para ele o que você está pensando, para aqueles que não acreditam que ele sabe. 20 anos, 30 anos, 40 anos de casamento, de matrimônio, você conhece o jeito que o seu esposo chega em casa? Sim ou não? Aí você vai dizer que o diabo não te conhece? O diabo viu você nascer, benção. O diabo viu o dia que a tua mãe deu à luz. O dia que você nasceu e deu o seu primeiro grito de choro. O diabo estava lá. E eu digo, o diabo pode ser representado pelos seus demônios. Nasceu mais um. Nasceu mais uma. E os registros são feitos no inferno. E tudo que diz respeito à sua vida, o diabo tem uma pastinha. Porque ele não se resume somente na sua existência, mas na sua história familiar. É filho de quem? Isso é importante. É filha de quem? Isso é importante. É ou não é, irmãos? Se tem uma entrevista de emprego, eu tenho uma pessoa legal, eu trabalho aqui, eu queria indicar tal pessoa. Mas essa pessoa é boa mesmo? É amiga de quem? É filha de quem? Quem está indicando? De repente essa pessoa, que a gente chama de quê? Tem um quê lá dentro? Tem um, como é que a gente fala? Tem um peixe, né? Não é assim? Mas essa pessoa é menos capaz, esse outro que não veio por intermédio de ninguém, tem um currículo mais completo para essa vaga. Mas peraí, quem indicou? Quem indicou é filho de quem? Faz parte da família de quem? Tem seu peso. Não vai ter no peso espiritual? Não vai ter no reino espiritual peso? Vai ter. Você é filha de quem? Você é filho de quem? Qual é a linhagem da tua família? Qual é a religião da tua família? Quais foram os caminhos que a tua família percorreu? Quais foram os demônios presentes na tua família? Quais foram os vícios presentes na tua família? As inclinações presentes na tua árvore genealógica? A gente nem fala mais disso, não é, irmãos? Mas é tão importante. Para entender os teus próprios comportamentos hoje, só para entender o comportamento é importante. Quanto mais para você entender como que o diabo vai querer agir na sua vida. É de suma importância. Ele te conhece. Então a guerra parece ser injusta.
Ele sabe onde eu nasci, Ele sabe quem eu sou, de quem eu sou filho. Ele sabe quais são os demônios que já estão na minha família desde sempre. Ele sabe da minha linhagem desde lá do início. Pessoas que eu nem imagino que é parte da minha família, de repente é parte da tua família. Alguém que foi um rei, alguém que foi um monarca. Alguém que de repente foi um grande empresário, um grande inventor de alguma coisa, revolucionou a sua geração e de repente você faz parte da linhagem dessa pessoa. Você não sabe, mas o diabo sabe. De repente na linhagem da tua família teve um grande enganador. Teve alguém, eu vou dizer isso é forte, mas eu vou dizer porque é verdade. Teve gente que de repente vem de uma família que os pais, ou só a mãe, ou só o pai, eram os donos de prostíbulos. Onde imperava todo e qualquer tipo de prostituição, de engano, de luxúria. Ô irmãos, você não sabe e está livre, consciência não está, você não tem a consciência disso, mas o diabo sabe da tua história todinha, porque a tua história não se resume aos teus 40 anos de vida, aos teus 20 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos, 100 anos que tu tiveres. A tua história não se resume porque ela não é fechada só nisso, ela tem uma carga, uma herança, e o diabo sabe. Então parece que é injusto, ele sabe tudo de mim. Tudo de mim esse capetado sabe. As minhas inclinações, a minha família, de onde eu vim, se teve gente rica ou não na minha família, se eu sou ou não, quais são as bênçãos destinadas para mim, qual é a palavra de Deus realmente destinada para mim. O diabo sabe mais do que a gente. Então parece injusto. Mas acontece que também no reino espiritual existe um que é o nosso Deus, aquele que nos chamou, aquele que nos escolheu, aquele que quando estávamos no ventre da nossa mãe, pegou o seu caderninho e começou a escrever a nosso respeito. A ideia, o propósito, a missão para nós nessa terra. Nós viemos e estamos nesta terra por causa dessa missão, por causa desse propósito. Um propósito não foi estabelecido porque alguém ia nascer. Eita, pegaram Deus de surpresa, o casal ali, ó. Eita, tá grávida. E agora? Ai, meu Deus, vamos lá, vou fazer uma história para essa criança. É nada. A história está feita. Aí o Senhor prepara a criança. O homem ou a mulher. Então, se você recebeu nessa noite aqui, agora, só nesse início, esta informação, que às vezes passa desapercebida da gente, de que o diabo sabe mais da gente do que a gente dele, e que parece que é injusto isso, lembre-se que tem um Deus poderoso, que criou o diabo. É pra gente rir da cara dele, irmãos. Ele conhece a minha vida, pois eu sou filha daquele que criou ele. Eu sou filha daquele que criou esse cabrunco. Eu sou filha daquele que criou esse infeliz, esse orgulhoso que foi enviado do céu para a terra, porque se rebelou contra o seu Deus, trouxe alguma parte de anjos, outras ele tirou lá dos abismos, recebeu chave e tirou lá, abriu o abismo e tirou alguns que estavam lá, e hoje está aí imperando neste mundo. O mundo foi entregue a ele, porque a Bíblia diz, o mundo jaz no... Mas quem é dono dele? É Jesus. Quem dá limite para ele? É Jesus. Me importa não, o que ele sabe de mim que eu nem sei de mim, porque ele sabe de você o que você nem sabe de você mesmo. Ele sabe de mim o que eu nem sei de mim mesma, ele sabe. Mas não me importa. Mesmo assim eu ando de cabeça erguida. Eu ando com o escudo da fé, indo de encontro às portas do inferno, porque não importa o que ele sabe de mim, importa quem me criou e escreveu a minha história. Aleluia, glória a Deus. Diz assim, aplauda o Senhor Jesus, porque Ele é teu Rei, Ele é teu Senhor. Ele te criou, Ele te formou, Ele sabe exatamente tudo que colocou dentro do seu ser. Diz assim o texto, capítulo 5 de Marcos, versículo 1. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Era uma fera,
Era um selvagem. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus já tinha dito: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Preste bem atenção nisso. Eles pediram para que Jesus não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de... E todos aqueles demônios lhe jogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhes permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos que se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e logo temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Pai querido e amado, esta é a tua palavra, Jesus. Eita Deus, como a tua palavra é desafiadora, real, poderosa. Traz, Senhor, sobre a nossa mente e coração a presença gloriosa do teu Espírito, que é o nosso professor, que nos ensina todas as coisas. Distribui para cada um dos que aqui estão, Senhor, a verdade da tua palavra na medida da necessidade de cada um. Em nome de Jesus, alimenta-nos, ó Deus, abastece a nossa fé, traz ânimo e esperança para a nossa alma através desta palavra, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Eita, vontade de correr. Às vezes dá vontade de correr, sabia, irmãos? Na hora da palavra, eita, vontade de correr. Mas acontece que o Senhor colocou algo profundo no meu coração. Algo extraordinário dentro de um texto tão comum já e tão conhecido. O endemoniado de Gadara, ou o gadareno. Dentro desse mês de batalha espiritual, esse era um texto que não podia ficar de fora. Essa é uma história, um milagre, uma libertação que não poderia ficar de fora. Apesar de que no próximo mês, o mês de maio, o tema do mês de maio, alguém aqui já sabe? Eu já falei, qual que é? Isso! Menino, quase fiquei surda. Libertação. Libertação. Depois que eu trato de batalha espiritual, depois que eu identifico as ações do inferno, depois que eu identifico no arsenal quais são as minhas armas, qual é a estratégia para a guerra, eu vou agora olhar para dentro de mim mais um pouquinho e entender que muitas vezes não é batalha de fora para dentro, é dentro. É algo que eu preciso abrir mão. Libertação. Preciso identificar, crente precisa de libertação, ou quando aceitou Jesus caiu tudo por terra? Vamos dizer que caiu uns 80%? Mas ainda faltam uns 20%, irmão. E esses 20% demora a vida toda. Esses 20%, para você se libertar, demora a vida todinha, porque depende de um posicionamento, de uma convicção, de uma decisão da sua parte. Existem alguns vícios que caem por terra na mesma horinha que você aceita Jesus. Os grilhões vão embora, os cadeados se rompem, a corrente se despedaça todinha, mas tem uma coisinha que ainda está aí dentro. Habituado a mentir, habituado a enganar, coisas mais sutis que você vai durar a vida inteira para se libertar.
Não porque o Senhor não tenha poder de te libertar, é porque você não tem coragem de abrir mão. Então tem crente precisando de libertação. Mês de maio a gente fala sobre isso. Mas no mês de abril ainda nós estamos no tema de batalha espiritual. E esse era o tema que não podia ficar de fora não. Porque este texto aqui, este evento, isso que aconteceu aqui nesses versículos que nós lemos, é a expressão do que a gente passou quase o mês todo, porque o mês não acabou ainda, falando sobre, que é o reino espiritual. Toda a dinâmica de um reino espiritual, como eles se movimentam, o que eles desejam, o que eles fazem, está aqui, nesse textozinho que a gente leu. Tudo o que ele fez se revela aqui nesse texto. Parece até claro, parece até que os personagens nem são humanos. Porque o diabo está falando aqui, os demônios estão falando. Falou ou não falou? Tem uma fala aqui nesse texto do diabo, tem, gente? Nesse texto tem uma fala. Tem um personagem ativo, atuante, falando: não me tira daqui não, me manda para os porcos. Quem falou isso? Os demônios que estavam naquele homem. É algo assim, que salta-nos aos olhos. Não é um personagem físico. É uma expressão clara daquilo que acontece no mundo espiritual. E do que está acontecendo agora. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, os 366 dias do ano, os anos todos da tua existência, o diabo está de olho na sua vida. Com relatório, com a pranchetinha escrevendo, foi para tal canto, conversou com Cicrano, recebeu uma influência de Beltrano, alguém falou para fazer tal coisa, alguém apresentou tal coisa e a gente percebeu que a pessoa ficou, balançada. Eu percebi que a pessoa olhou para tal coisa e fez um semblante diferente, cobiçou, desejou. O diabo está escrevendo tudinho. 7 dias, o diabo não dorme. Dorme? Espírito maligno dorme? Você viu quando, o diabo viu, aliás, quando você nasceu e viu quando você quis morrer. O diabo viu as tuas adversidades, o diabo viu o acidente que ele mesmo preparou, mas aí ele viu que antes de você chegar, o anjo do Senhor foi lá, tira isso aqui, porque meu servo vai passar, minha serva vai passar. Outros o anjo não tirou, você até sofreu aquele embate, mas tua vida está aí. Sua vida não foi ceifada e o diabo viu tudo isso. Todos os dias bons e os dias ruins, o diabo está lá, ou ele ou um representante dele fazendo isso. Tem demônios incumbidos de exercer essa tarefa. Irmãos, parece mentira, é estranho demais dizer isso para você, que tem um demôniozinho te acompanhando todo dia, e a mim, não é só você não, eu também. Misericórdia. Às vezes eu queria, Senhor, abre meus olhos para eu ver como que ele é. Aí de repente a gente tem um pesadelo e vê a monstruosidade. Pertinho da gente, irmãos, ao nosso derredor, estamos correndo, trabalhando, servindo, indo para a igreja, trabalhando, estudando, família, tanta coisa acontecendo, e vai para lá e vem para cá, e sobe e desce, e o diabo está de espreita, observando todos os teus passos, vigiando. Você vai, ele vai também. Parou também. Conversou, tudo, o diabo anota do que você fez na sua vida, está fazendo. Quando você devia fazer e não fez, quando você fez e não devia, ele viu. Tentou te parar já, por diversas vezes. Tem acidente que você nem sabe que você foi livre. Tocou na tua saúde. De repente foi um assalto, um homem sanguinário. Estava no meio do caminho e olha bem, presta bem atenção. Estava lá o assaltante, disposto a tudo por causa do teu celular. Ceifar a tua vida por causa de um celular. Está lá na esquina. Na virada da esquina lá. Aí tu estás indo aqui, O Senhor envia os anjos, te livra desse perigo. Só na eternidade tu vai saber disso. Mas de repente ele não te livrou, você continua andando, daqui a pouco o camarada vem, aponta a arma para você, a arma falha. Parece coisa de filme, né? Mas acontece. Tua vida é cuidada, é guardada pelos anjos do Senhor, como diz o Salmo que diz assim, eu envio à tua esquerda, à tua direita, anjos, bondade e misericórdia te seguirão todos os dias. Os anjos que te guardam têm nome, bondade e misericórdia.
Misericórdia, Senhor, guarda a minha vida. Misericórdia, Senhor, me livre desse acidente. Misericórdia, Senhor, me ajuda a ter domínio próprio. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Está aí, do teu ladinho. Mas também tem demônios que estão de espreita olhando para a tua vida. Fazem esse relatório, levam para o inferno, estabelecem qual vai ser a maneira que vão te atacar e vêm com um contra-ataque. Enquanto vivemos a nossa vida terrena e comum, isso está acontecendo nessa realidade, nesse mundo paralelo. O mundo visível para, o espiritual não. Diabo dorme? Não. Diabo come? Não. Diabo bebe? Não. Diabo descansa? Não, porque é espírito. E nós? Daqui a pouco chegamos em casa, descansamos, tomamos banho e janta e não sei o que. Daqui a pouco vai todo mundo dormir o sono dos justos. Ah, mas eu só consigo dormir 1 hora, pastora. Mas dormiu 1 hora, ficou desapercebido 1 hora. Ficou ali meio que entregue, vulnerável 1 hora. Mas diz a Bíblia que o Senhor cuida dos seus enquanto eles... Isso é lindo, não é não? Enquanto você dorme e descansa, o diabo está lá de espreita, doido para te esganar. E quem já teve essa experiência sabe o que é isso. Você está lá deitado... Está lá deitada, parece que está tudo bem, está lá dormindo, sono tranquilo. Daqui a pouco é um sufocamento. Eu sei que tem nessa igreja pessoas que já viveram isso. E é uma coisa, e é um negócio, você olha, não vê ninguém, e o fôlego não chega, e aquela angústia, aquela agonia, aquele negócio, e depois você lembra do sangue de Jesus, lembra do nome de Jesus, começa a falar, não consegue, começa a falar na mente, enfim, irmãos, é um tirinete maior do mundo. Daqui a pouco você está livre e você passou por uma experiência, mas a vontade do diabo era te matar naquele momento. A vontade do diabo é tirar a nossa vida. Enquanto nós dormimos, a gente nem se acorda, dali mesmo já vai ou para o céu ou para o inferno. Eles não se fatigam, eles não dormem, eles não precisam comer, eles estão sempre em movimento. O reino espiritual existe e eu não posso subestimá-lo. E o que seria subestimar? Dizem assim, ó, comigo o diabo não toca. Por quê? Porque eu sou uma crente muito fiel. Em mim o diabo não toca porque eu sou forte, estou no altar, estou pregando, eu que estou ensinando, eu que estou falando dele. Ele vai falar de mim? Ele vai me atacar? Ele é besta? Ou se vai? Porque se dependesse dele, eu não estaria aqui. Aí você vai para o outro extremo e diz assim, então é melhor nem falar no nome dele, eu vou ficar aqui só quietinha no meu cantinho, eu vou entrar, vou participar do culto, vou ouvir a palavra, vou cuidar da minha vida espiritual e não vou fazer mais nada, porque eu não quero cutucar o capeta. Ele vai tocar na tua vida, ele vai querer te atacar, ele vai querer te afrontar, sim ou não? Sim, porque a vontade dele e a missão dele qual que é? Porque o diabo veio para matar. Mas existe um que veio para desfazer as obras dele e nos dar vida, e vida em... Mas a missão dele é matar, roubar e destruir. É isso que ele quer fazer com a sua vida e com a minha. Independente, é fato que aqueles que estão em maior evidência, aqueles que estão realmente pegando mesmo no arado, aqueles que estão realmente cutucando o capeta, aqueles que estão realmente mexendo em cacho de maribondo, esses são mais visíveis. E o diabo vai para cima deles com tudo. Mas não pense que na sua vida vai ser diferente, que não é não. Ah, eu vou ficar bem quietinho aqui, porque fica quietinha, fica quietinho. Porque na verdade quem estiver dentro do fogo, mesmo com as investidas do diabo, tem toda e completa chance, toda convicção de vitória. Já quem não está, é mais difícil. Pode ser mais facilmente vencido. Então não subestime este reino espiritual. No texto que nós lemos, nós temos aqui essa pequena amostra, irmão, desta luta que se trava entre Deus e o diabo, mesmo sabendo que essa luta é uma luta que ele é o quê? Vencedor ou perdedor? Mesmo assim, esse infeliz trabalha, escreve, observa, reúne, planeja, desenvolve a estratégia e às vezes quando vem num contra-ataque, parece uma coisa tão orquestrada. Tenho certeza que tem gente, não estou falando para as paredes. É tão orquestrado, meu Deus do céu, o ataque do diabo, que você pensa que ele vai tocar só na tua saúde. E daqui a pouco quebra um negócio dentro de casa. Aí daqui a pouco as finanças dão uma travada. Opa! Aí daqui a pouco o marido se levanta estranho. Daqui a pouco a mulher se levanta estranho. O filho, a coisa toda. E nada parece que dá certo, sim ou não? Orquestrado. Ó, vamos lá, ó. Vamos aqui.
E quando ele pensar que é só aqui, a gente vai aqui. E quando pensar que é só esses dois, a gente vai em todas as áreas da sua vida, de repente recebe um ataque do inferno. Porque o diabo não vem querer nos atacar, mesmo sabendo que é um derrotado, mas ele quer nos ferir. Ele quer, quem sabe, ganhar a oportunidade da desistência, do cansaço daquela luta, não é? De a gente dizer assim, não quero mais saber disso, não quero mais saber daquilo outro, esse negócio de ser crente, eu pensei que era bom, na minha vida antes era de um jeito, agora está diferente, que negócio é esse amarrado? Quem disse que o diabo está satisfeito com a tua existência na igreja, no corpo de Cristo? É por isso que os primeiros anos de conversão são os mais difíceis, porque é onde você vai entender, gente, peraí, era para estar melhor e estar pior? Mas peraí, minha gente, aceitar Jesus não é porque você ganhou na loteria, não. Você ganhou a sua vida eterna com Ele. Livrou-se do inferno. Mas neste mundo você vai ter aflição. Estes espíritos malignos vêm contra a tua vida, porque eles não podem ir contra Deus. Preste bem atenção, irmãos. Preste bem atenção. Você veio para ouvir a palavra do Senhor, então ouça. O inferno, ele não pode ir contra Deus diretamente. Então ele vai contra aquele que é a imagem e semelhança de Deus, a obra-prima do Criador. Porque a gente sabe que mexa com a gente, mas não mexa com os nossos filhos. Você acha que Deus fica satisfeito ao ver o ataque do diabo e você inerte? Tá tudo bem. Ou se não está tudo bem, mas eu não sei o que fazer. Deixa assim mesmo como está. O Senhor não fica satisfeito. Eles se colocam contra nós para destruir a nossa vida, destruir a obra-prima do Senhor, que sou eu e você. Para atingir o pai, ele vai contra os filhos. Mas é algo interessante. Perceba aqui no texto que antes de chegar em Gadara, preste atenção com a sua Bíblia aberta. Quem está com a Bíblia aberta? Quem está? Ninguém fechou não, né? Marcos 5. Marcos 5. Antes de relatar o que aconteceu depois da travessia, depois quando chegaram na outra margem, logo acima, mesmo não obedecendo exatamente uma ordem cronológica, mas aqui nós podemos ver o que aconteceu antes. Na sua Bíblia tem dizendo o quê? O que foi que aconteceu no final do capítulo 4, irmãos? O que foi? Sem briga, minha gente, sem briga. Por favor, somos todos crentes, todo mundo pode responder. Foi o que aconteceu? Exatamente, Jesus apazigua uma tempestade. Estava lá Jesus no barco, os discípulos no barco, vamos passar para outra margem, vamos. De repente levanta-se uma tempestade. Jesus está lá dormindo, os discípulos chamam, tu não te importas, está aquela coisa toda. Jesus se levanta e acalma tudo aquilo, com o poder da sua palavra. E dizem, vocês são tão tímidos, cadê a fé de vocês? Mas espera aí, você acha que isso aqui está por um acaso? Preste bem atenção. Neste lugar para onde Jesus estava indo, chamado Gadara, existiam principados, tronos e príncipes e demônios específicos daquele lugar. E já sabiam que Jesus ia chegar. Ou você acha que ele não sabia? Por que ele sabia? Que é prova mesmo, porque ele já sabia. Mas se você quer ouvir, está aqui, ó, capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disseram-lhes. Se você acha que o diabo não ouve, não sabe, não conhece os teus pensamentos, que só conhece quando você fala, pronto. Eles disseram aqui, ó, passemos para outra margem. Então, os demônios de lá já sabiam. No meio do caminho, quiseram atrapalhar a situação e fizeram toda aquela tempestade. Mas se esqueceram que quem estava no barco? Quem estava no barco? E Jesus se levanta, é acordado, aquela coisa toda, e ele apazigua aquela tempestade. Mas a verdade é que o inferno inteirinho, o principado daquele lugar, não queria que Jesus chegasse ali. Porque sabia, onde Jesus chega, a coisa muda. Não era só um endemoniado que tinha ali, não. O Evangelho de Marcos de Mateus diz 2. Marcos diz 1. Lucas diz 1. João não diz nenhum. Eu preferi pegar esse daqui, porque é uma história específica de um deles.
Um dos endemoniados. Ou seja, era um lugar difícil espiritualmente. E o diabo e seus demônios não queriam que Jesus chegasse ali não, porque eles já sabiam que Jesus ia. A tempestade se levanta, mas Jesus apazigua a tempestade e chegam naquele lugar. Chegam naquele lugar. Preste bem atenção. Nem tudo que estiver dando certo é Deus. A gente tem a falsa ideia de dizer: está dando certo, então é Deus. Às vezes é o diabo, te enganando, me enganando, se colocando como anjo de luz. Ai, que maravilha, está tudo tão certinho. E às vezes, quando estiver dando errado, também não quer dizer que é o diabo. Às vezes é Deus mesmo, tentando te impedir, te mostrar, fechando portas que você quer passar. Você quer passar por aquela porta, aí Deus vai lá e fecha. Deu errado, isso é o diabo. É nada, às vezes é Deus, para te livrar. Porque ele vem de cima e a gente só vê aqui, ó, horizontal, frente, 360, só. Mas quem vê de cima sabe o destroço depois da porta. Quem vê de cima sabe a destruição depois da porta. E te ama tanto que ele fecha a porta. Aí você diz: é o diabo, eu vou insistir, eu vou arrebentar com essa porta. Neste caso específico, como nós já sabemos o resultado da história, Jesus chegou num lugar e libertou um homem. Então a gente pode dizer que essa tempestade veio de quem? De Deus ou do diabo? Ou de causas naturais? O inferno se levantou para parar Jesus. E vai parar você também. Vai tentar parar você também. Ah, eu tenho algo para fazer, eu tenho uma... Estou orando e tal. Aí o diabo vai ficar quieto? Você acha mesmo, inocente, que o diabo vai ficar quieto quando você disse: eu quero servir ao Senhor com fidelidade, eu quero servir ao Senhor com amor, eu quero servir ao Senhor com excelência, eu quero servir ao Senhor com pontualidade, presença nos cultos? Tu acha mesmo que o diabo não ouviu? Ele ouviu e vai querer te parar. E você precisa identificar quando é que é Deus, quando é que é o diabo. Sensibilidade e discernimento. E isso a gente só consegue, irmãos, na prática. Na praticazinha do dia a dia. O movimento da vida. Você vai. E é por isso que aqueles que são do Senhor, quanto mais anos no Evangelho, no Senhor, sendo experimentados por Ele, tem lição para te dar. Tem conselho bom para te dar. Já passou por caminhos que você de repente está passando. Valorize. Valorize e valorize. O diabo quis parar Jesus aqui. E eu preciso entender quando ele quer me parar, quando é resultado das minhas decisões, ou quando são causas naturais. Coisas naturais da vida. Problemas naturais. Poxa vida, quebrou um cano na minha casa. Eu tenho que consertar. Mas às vezes não foi um probleminha comum. Às vezes foi o diabo. Às vezes foi o capeta endemoniado que juntou a tropa e disse: vamos lá destruir aquilo ali. Porque você já está sendo atacado por outros lados. Aquilo ali vai ser ainda um agravante em toda a situação. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Diga assim: eu estou entendendo. Acontecem coisas na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na igreja, que pode ter 3 razões pelo menos. Causas naturais, causas espirituais, é o diabo agindo. Ou é resultado da tua decisão. Por isso que a minha decisão, ela precisa ser pensada e repensada. Porque depois eu vou viver a consequência daquela decisão. E depois não vai adiantar dizer: cadê Deus, hein? Por que Deus não me impediu, hein? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Por que Deus aquilo? Bota na conta de Deus uma coisa que é o resultado da tua decisão. E que na hora de decidir nem perguntou. Ainda tem essa. Não perguntou nada para Deus. Achou que pela sua própria sabedoria e inteligência ia decidir o que dava certo. Aí depois que passou da porta, deu errado. Aí vai recorrer a Deus. Ele, pela sua graça e misericórdia, vai estender a mão para você. Mas você continua tendo que viver aquela consequência. Então busque do Senhor sensibilidade e discernimento, para que você entenda quando é Deus, quando é o diabo, quando é resultado da minha decisão, quando é
saber. Não sabemos sempre, mas precisamos buscar para ter um número cada vez maior de discernimento. No caso desse texto aqui, a gente já viu. O diabo quis impedir de Jesus de chegar. E aí quando chega no capítulo 5, versículo 1, irmãos, acompanha aí, irmãos. Diz o que o primeiro versículo? Enquanto eu tomo essa aguinha aqui, diga aí alguém. Alguém que não fechou a Bíblia, em nome de Jesus, leia aí. Meninos, os diabos, os demônios estão mais obedientes que vocês, hein? De onde, Giselda? Saiu quem de lá? Saiu um homem, o qual tinha sua morada, e nem ainda, continue. Continue. Um monte de verdade até aqui, já passou aqui. Vamos lá. Disse. Porque Jesus já tinha dito, sai desse homem aí, espírito imundo. Aí depois perguntou qual é o nome dele. Agora leia por favor o versículo 10. Demônios territoriais, principados, príncipes de questões territoriais, príncipes, demônios, potestades que se colocam em determinadas regiões e não querem abrir mão delas. Curva de estrada, Deda, onde só acontece acidente. É a estrada todinha, daqui para João Pessoa, 1 hora, 2 horas. Mas é só naquele lugar que acontece. É ou não é? Não é não? É só ali, naquele cantinho que as bruxas estão soltas, só ali. De repente, quem mora em casa alugada, irmãos, casa alugada. Isso eu vou falar um pouquinho quarta-feira. Oh, meu Deus. Casa alugada, você tem que fazer o que antes? Tem que orar ou não tem? Mas e a casa nova, novíssima, novíssima? Ela foi construída onde? E esse terreno, o que é que foi antes? Você sabe? Eu também não. Mas eu tenho que orar. Eu sei que eu tenho que orar. Eu não sei se fizeram trabalho ali. Eu não sei se alguém morreu ali. Eu não sei se houve um estupro ali. Eu não sei se houve sofrimento ali. Derramamento de sangue. Eu não sei o que teve oferenda ali. Não sei. Mas é totalmente possível, sim ou não? Aí depois vai a gente, constrói a casa mais linda do mundo e não tem paz. Pastor, isso não acontece, não acontece. Constrói a casa mais linda do mundo, maravilhosa, ai que coisa linda, mas não tem paz, não consegue dormir, não tem harmonia, não tem prosperidade. De repente, quando pensa que está tudo bem, o castelo desmonta-se todinho, através de um divórcio, de uma traição, de uma perca de tudo, perdeu o emprego, bateu com o carro. Tudo isso ações de demônios daquele lugar onde você está morando. Então você tem que fechar as suas brechas lá na sua casa. Ore pelo terreno, pega a terra mesmo. Um pastor disse, eu disse hoje isso a alguém. Eu disse isso para um casal hoje. Fazendo uma visita agora à tarde. E eu disse para eles assim, o que eu disse para eles foi, um pastor disse, e esse pastor vai estar aqui, eu vou pedir para ele dizer isso para vocês. Ele disse assim, ó, se você puder, sempre que puder, compre algo seu. Tome posse no seu nome. Porque aquilo que é feito no mundo visível também ecoa no mundo espiritual. Você não é um andarilho, você tem um lugar fixo nessa terra. Eu sei que para alguns isso parece meio estranho, mas irmão, pelo menos dê o crédito
da curiosidade. Abra o espaço da curiosidade, pelo menos. Quando eu tenho numa cidade algo que é meu, me pertence, eu pertenço àquele lugar ali. Opa, Satanás, eu tenho legalidade aqui nessa terra. Aquele pedacinho é representação de uma cidade. Está aqui, olha, no mundo visível eu sou proprietário de algo. No mundo espiritual isso faz um eco, isso faz um estrondo também. Não é qualquer pessoa, não é uma pessoa que não tem assim, nome. E ele dizia isso, ele disse, sempre que puder, tenha algo no seu nome, porque isso é uma legalidade que você tem no mundo visível, que passa também a fazer, a ter um peso no mundo espiritual. Esses demônios aqui eram demônios territoriais, eles não queriam sair desse lugarzinho. Agora, que lugarzinho era esse? Deixa eu abrir um parêntese para dizer para você que lugar era esse aqui. Gadara, que lugar é esse? O que é isso? Que cidade é essa? Gadara fazia parte de outras 9 ali, outras 9, com ela 10. 10 cidades juntas, chamada Decápolis, 10 cidades juntas. Agora, onde é que Gadara estava localizada? No meinho, junto com as outras 9, entre Egito e Assíria. 2 reinos fortes, 2 reinos poderosos naquele tempo, e que de vez em quando eles entravam em guerra, em busca de poder e território. Quem estava no meio? Gadarinha. Quem sofria todos os ataques na guerra? Gadara. Quem era que primeiro era abatida, quem primeiro sofria os embates dessa guerra, desses reinos poderosos? Gadara. Damasco era outra que estava ali também no mesmo lugar, no mesmo ali na região ali, as 10. Todos os embates das guerras dos poderosos, quem sofriam eram eles. Aí eu quero abrir aqui um parênteses para dizer uma coisa para você. Muito interessante, muito interessante. Estas cidades, essas 10, elas eram até de certa maneira um pouco independentes, mas elas tinham muitos mitos e muita filosofia. Muita coisa que envolvia ali o dia a dia das pessoas, com muitas mandingas, com muitos rituais e com muita misticismo. Acontece que, sendo elas atacadas pela guerra, tudo que acontecia entre esses reinos caía logo ali. Eles sofriam os embates da guerra, a miséria da fome, a energia, acaba logo, né? No geral, as coisas que acontecem na guerra. Não tem mais alimento, não chega mais, as estradas estão fechadas, a energia não existe mais. Naquele tempo não existia energia, mas não tinha mais o abastecimento de alimento. Os embates, as guerras mesmo, os confrontos faziam com que pessoas daqueles lugares sofressem baixas, morressem. E isso desenvolve o que no coração do ser humano? Ira, ódio, tristeza, sentimento de desprezo, de desproteção. Os irmãos estão acompanhando isso, irmão? Porque é a sua vida que eu estou falando. Durante a sua trajetória, você viveu embates, guerras. Você está entre reinos muitas vezes. O reino de Deus e do diabo. E as guerras acontecem, de alguma forma você é afetado. Quando você abre o coração para mágoa, é um espírito que está aí dentro. Quando você abre o coração para ira, é um espírito que está aí dentro. Quando você abre o coração para dizer assim, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, é um espírito que está aí dentro. Quando a tua autoestima está baixa, é um espírito aí dentro. Esse homem tinha quantos? Legiões. Vamos contextualizar? Vamos fazer de conta, vamos conjecturar. Não está na Bíblia não, pastora. Fale só o que está na Bíblia, por favor. Se a Bíblia fosse falar tudo, não tinha papel e caneta que desse. Para isso existem historiadores, exegetas, antropólogos, para conhecer melhor como que era aquela situação ali, para a gente entender por que os personagens agiam assim e assado. Se este camarada vivia num lugar, no meio, no olho do furacão da guerra, ele estava cheio de demônios, porque ele estava cheio de tristeza, angústia, rancor, desproteção. Quem sabe esse camarada perdeu alguém nessa guerra? Quem sabe ele teve a baixa de alguém na sua família? Quem sabe ele perdeu o amor da vida dele?
Pastor, isso não está na Bíblia. Mas peraí, gente. Desde que mundo é mundo, que se casam e se dão em casamento, sim ou não? Os modelos podem até mudar, a forma pode até mudar, mas é natural que o homem seja atraído pela mulher e vice-versa. O texto diz que ele já era um homem. Vamos dizer que esse homem tinha uma noiva. Amava a bichinha. E a guerra veio e a mulher morreu, a moça morreu. Sentimento de vingança. Vou acabar com eles. Vou planejar, vou projetar, vou acabar com eles. Quem está dentro dele? O Espírito de Deus ou demônios? Quem? Mas vamos supor que foi a mãe dele, ou o pai dele, ou um filho dele, que morreu numa guerra. Pastora já disse, isso não está na Bíblia. Não está não, irmão, mas pode acontecer. Pode ter sido assim. Porque a Bíblia só vai trazer o que é essencial. O milagre da libertação. O subjugar dos demônios através daquele único digno e poderoso, Jesus de Nazaré. Este homem estava cheio de feridas, de problemas na sua alma, no seu coração. E quer saber, irmãos? O ódio, a raiva, a revolta, o caos, o abandono, a falta de provisão, a perca de entes queridos e outras dores agudas, promovidos pela guerra visível, quando não trabalhados, eles deixam o nosso coração um terreno fértil para a possessão maligna. Então, cuide do seu coração. Pastor, eu tenho uma mágoa de 200 anos. É melhor se livrar dela, porque é um espírito que está aí dentro da sua vidinha. Ai, pastora, não diga isso não. Digo, está aí dentro. Quietinho, dormindo numa cama confortável. Não acredito nisso. Espírito da incredulidade está aí dentro do seu corpinho. Ai, pastor, eu estou tão assim, não queria mais nem ir para a igreja. Espírito do desânimo, da frieza, está dentro do seu corpinho. Os irmãos estão entendendo? Esses espíritos, neste caso específico desse rapaz, promovidos por esse lugar tão vulnerável que eles viviam, entre reinos poderosos em guerra, tornava o coração desse camarada, desse gadareno, que nem o nome dele tem, um terreno fértil, um lugar propício para a habitação de demônios. Ele vivia nesse contexto de instabilidade econômica, de instabilidade familiar e social. A guerra eclodiu, pronto, ninguém mais trabalha, ninguém mais tem segurança, ninguém mais pode sair na rua, e aí a lista é grande. Ele sendo uma das vítimas desta luta, dessa guerra. Então, irmãos, é fácil concluir como que esse homem estava completamente susceptível, aberto à ação de demônios, através de tudo que ele sentia, de tudo que ele sofria e de tudo que ele queria fazer, em contrapartida de tudo que ele tinha sofrido. Quem sabe, no meio aqui desse percurso, um camarada que de repente tinha família, porque Jesus no final diz o que para ele? Volta para a tua família e conta para eles o que eu fiz. Então ele tinha família. Ele podia ter perdido alguém? Podia, né? Porque a família é de muitas pessoas. E ele estava possuído por todos esses sentimentos ruins, portas abertas, bem grandonas, para o diabo agir. Cuidado, isso acontece conosco, fecha as suas brechinhas, e às vezes nem é brecha, é porta aberta mesmo, porque tem gente que abre a boca mesmo e diz, eu não perdoo mesmo, misericórdia. Não tem só um demônio aí não, hein? Tem mais de um. Não perdoo, a falta do perdão, um demônio. O orgulho, outro demônio. A prepotência, outro demônio. A arrogância, outro demônio. Para pelo menos falar 4. Falta de humildade, 5, para fechar uma mão. Eita, tá cheio. Precisamos sim, irmão, de libertação. Precisamos entender. Precisamos ouvir uma palavra assim, para a gente refletir sobre nós mesmos e dizer, poxa, eu estou pensando que eu estou fechando brecha, mas na verdade tem porta aberta, bem escancarada. Eu não vou entregar o dízimo, que eu não acho que isso é correto. Incredulidade, desobediência, falta de gratidão. Pelo menos 3 espíritozinhos aí tem dentro de você. A mim é a palavra do Senhor.
A situação daquele homem era de terrível e completa miséria. Versículos 3, 4 e 5 vão dizer que foi o que a Giseuda leu. 3, 4 e 5 diz o que esse homem vivia, como ele vivia, por onde ele andava, o que ele fazia. Andava nos sepulcros, as pessoas queriam amansar essa fera braba, queriam colocar as correntes nele, colocavam as cadeias, mas ele facilmente despedaçava. A ira desse camarada era só humana? Não, ele estava possuído por uma legião. Já está posto aqui quando Jesus depois pergunta. De dia e de noite ele andava pelos montes e pelos sepulcros, gritando. Pensa numa situação difícil. Pensa numa besta fera solta. Pensa num lobisomem solto. E dentro da casa a pessoa lá tentando dormir, passava aquele homem gritando, sem roupa, todo imundo, cabeludo, unha horrível, a expressão mesmo do capeta na terra, visível. Saiu lá do sepulcro, ainda estava com um pedaço de carne na mão ainda, do defunto que ele tinha tirado lá da cova e comido. De dia e de noite clamava pelos montes e pelos sepulcros e feria-se com pedras. Ele mesmo se feria. Mas quando ele viu Jesus, quem viu Jesus foi ele ou foram os demônios? Responde essa pergunta. Quem foi que viu Jesus de longe? Foi o homem ou foram os demônios que estavam nele? Os demônios. Através dos olhos desse bichinho, coitadinho, através dos olhos físicos dele, quem viu mesmo foi o diabo. Está vindo ali, olha, a tempestade não foi suficiente, está vindo ali ele. Aí tem a conversa, começa a conversa aqui no versículo, melhor, antes da conversa até tem uma adoração, presta atenção, versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e o diabo sabe o lugarzinho dele. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa gostosa de dizer. O diabo conhece o lugar dele. O diabo conhece o poder hierárquico do reino espiritual. O diabo e seus demônios conhecem. Quando Jesus se aproxima, ele corre, os demônios colocam este homem de joelhos rendido e adora ao Senhor. E clamam em alta voz e dizem: que temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus já tinha dito para o camarada, para os demônios: sai deste homem, espíritos imundos. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Isso é muito importante. Perguntou qual era o nome e ele respondeu: Legião é o meu nome. Agora deixa eu dizer para você, lembra dos dois reinos? Quais eram os dois reinos? Classe. Quais eram os dois reinos, igreja? Quais eram os dois reinos, irmãos? Os dois reinos que brigavam, quais eram os quais? Esses dois reinos que brigavam entre si, causavam todo esse tumulto visível e invisível dentro das emoções das pessoas e que abriam brechas para os demônios agirem. Eles agiam, a gente podia chamar de pelotões, mas nesse tempo, legiões. Grandes legiões de soldados visíveis. 5, 6 mil homens. 5, 6 mil homens. Os demônios utilizam daquilo que é o contexto da sua vida. Aí ele responde, Jesus, e diz assim: legião, porque somos muitos. Muitos quantos? 5, 6 mil demônios dentro de um cidadão. Versículo 10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Quem era que rogava usando a boca do gadareno? Os demônios. Os demônios não queriam sair daquele lugar. Aquele lugar já era o lugar deles. Eles tinham já estabelecido que aquele lugar era lugar de dor, era lugar de sofrimento, era lugar de guerra, era lugar de perca, era lugar de porta aberta para eles agirem. Então eles não queriam sair dali, como também não querem sair da minha casa e nem da sua. Olha que coisa. Eles estão tão confortáveis, estão tão bem estabilizados ali, que não querem sair, não querem abrir mão do terreno que já é deles. É por isso que quando a igreja vai para algum lugar, irmão, preste bem atenção, quando a igreja vai evangelizar algum lugar, ela tem que orar antes, por quê? Porque lá já tem os demônios específicos daquele lugar. E o diabo não vai querer abrir mão para a igreja, mesmo sabendo que ele perde, mas ele não vai querer, ele vai lutar até o final. E isso, se a gente puder aprender alguma coisa com o diabo, é a persistência, perseverança. Porque qualquer um de nós, sabendo que já estava derrotado, já tinha entregado os pontos há muito tempo, sim ou não? Mas o diabo não. Porque ele sabe, mas não quer ir só. Ele quer te arrastar, ele quer te levar.
Ele quer te puxar pelos pés, irmão. Ele quer te puxar e te arrastar. Cuidado. Aqueles demônios daquele lugar físico, já estabelecido como sendo deles, rogavam a Jesus e diziam: não nos envie para fora deste lugar ou desta província. E por ali passeavam no monte uma grande manada de porcos, e eles disseram: nos manda para lá. E Jesus disse: tá bom, e eles foram. E quando eles foram, o que aconteceu com os bichinhos dos porcos? Quantos? Eita Jesus, quantos porcos? Isso, glória a Deus. Quase que eu entregava tudo agora. 2.000. 2.000 porcos possuídos por demônios se precipitaram ribanceira abaixo, despenhadeira abaixo, precipício abaixo, e eles o que, ó? Morreram. Agora deixa eu perguntar, os demônios que estavam dentro deles morreram afogados? Oxente, sério? Os demônios não morreram afogados? Quer dizer que os porcos morreram afogados, e os demônios foram para onde? Para onde? Para onde? Outros corpos. E eu vou mostrar para vocês para onde eles foram. Vamos pular logo para esse ponto tão gostoso. Versículo 17. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu... Eita, irmão. Eita, irmãos. Ô Jesus, abre aqui, Jesus, o entendimento. Bota as barreiras por terra, as colunas por terra. Senhor, coloca as fortalezas por terra, porque isso aqui tem que ficar na cabeça do teu povo. O que foi que o povo, os homens, disseram para Jesus? Começaram a rogar-lhe o que, minha gente? Que saísse. E no versículo 10 tem dizendo o quê? Leiam aí o versículo 10, diz o quê? Os demônios na boca, possuindo aquele gadareno, disseram para Jesus: não nos tire desse território não. Aí foram para os porcos, os porcos morrem, os demônios vão-se embora para outras pessoas. E quando chega lá no versículo 17, eles dizem a mesma coisa: não nos mande sair desse território. Demônio não morre, demônio é espírito. Você vai expulsar hoje, pode ser que precise expulsar de novo amanhã. Você vai repreender hoje, pode ser que precise repreender de novo amanhã. E quando você repreender, diga assim, ó, volta para o lugar de onde tu viesse. Vai-te embora para o inferno, que é lá o teu lugar. Para não deixar ninguém vagando por aí. Preste atenção, irmãos. Tudo isso acontece, Jesus diz assim, ó, andava ali pastando os porcos, tal, versículo 14, e os que apacentavam, preste bem atenção, estou acabando, e os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciavam na cidade e aos campos, e saíram muitos a ver o que havia acontecido, e foram ter com Jesus, e quando chegaram perto de Jesus, viram aquele homem, besta fera, horrível, barbudo, peludo, sujo, imundo, que andava nos sepulcros, que comia carne humana, que vivia de dia e de noite clamando e gritando no meio da rua. Encontraram esse homem como? Assentado, vestido, então é porque ele andava nu, e em perfeito, meu Deus, que milagre profundo, diga glória a Deus. Agora aplauda o Senhor, para acordar quem está dormindo. Eita glória, aleluia. Sai dele, Satanás. Não importa se é uma legião, 2, 3, 4, 5, 10 milhões de legiões. No nome de Jesus tem que obedecer e tem que sair. E quando sai, a aparência é notável, a mudança é notável. Aquele que não vivia assentado, que não tinha paz de espírito para estar assentado, vivia andando, perambulando, estava assentado, estava vestido e estava em perfeito estado, perfeito juízo. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Aí no versículo 17 eles começam a rogar a Jesus que saísse do seu território. Eita, que coisa séria, irmãos. O diabo quis fazer deste homem, e fez por um bom tempo, um vaso de desonra. Não é? Pega na ideia de que somos vasos. Desonra. Humilhação, desprezo, vai fazer o que o ser humano até duvida, vai, Deus não, mas outro duvida, vai para os sepulcros, faz isso, faz aquilo, esse é o retrato daquilo que o diabo quer fazer contigo.
É não, pastora, foi só com esse homem. É não, é com você, é comigo. Se não fosse a misericórdia do Senhor, não estava aqui nem você. Se não fosse a misericórdia do Senhor, estima engolidos vivos, diz a Bíblia. Não dá tempo nem de você pensar. O diabo chega e arrebata tua vida. Do jeito que ele fez com o gadareno, é o que ele quer fazer com você, o que quer fazer comigo. Era a pura expressão do ódio. Preste bem atenção. Enquanto no âmbito humano o gadareno estava com raiva, com ódio dos reinos que brigavam, no âmbito espiritual, Deus é quem era o alvo da ira do diabo. Não confunda as coisas. O que é humano, o espiritual é espiritual. Mas às vezes eu disse uma vez, quando você está enfermo, busque o médico, busque o hospital, faça tudo isso depois que você orar. Porque quando estamos enfermos, temos a influência do espírito de enfermidade. Quando a gente ora, ele sai. Ficou só quem? Só a enfermidade. Para ser curada com o quê? Tratamento, remédio, alimentação e tudo mais. Primeiro você tem que tirar o espiritual da jogada. Este homem tinha raiva dos reinos. Este homem tinha contas que queria pagar para cobrar desses reinos. Este homem queria vingança por viver num ambiente de guerra e tão susceptível a todas as tragédias da guerra. Mas no âmbito espiritual, esses demônios que entraram por essas portas tinham raiva mesmo e expressavam a raiva mesmo, era de Deus. O diabo, quando toca na sua vida, ele quer afrontar Deus. Quando ele toca na sua vida, ele quer dizer assim: olha a tua imagem e a tua semelhança como está. Olha a obra-prima da tua criação como está. Olha o que eu estou fazendo com ele e com ela. É isso que o diabo quer fazer. Afrontar a Deus através da sua vida. Aí você vai dar mole, Ô irmão, tem tanta gente dando mole. Dando mole porque não acredita. Dando mole porque não discerne. Dando mole porque não, acho que é bem assim não. O diabo quer humilhar, rebaixar, usar, desonrar, destruir com a imagem de Deus. Agora olha o contraste, tá? Jesus diante daquele homem. Jesus, o criador do ser humano, a obra-prima feita pelas suas mãos, está ali diante dele um homem completamente possesso, possuído por legiões de demônios. Adão e o gadareno. Adão feito a imagem e semelhança de Deus, com quem o Senhor se relacionava todos os dias. Na viração do dia conversava com Adão. Oh, que maravilha, que comunhão, que paz, que harmonia, pai, filho, ai que coisa linda. A ideia de Deus era essa. Aí o diabo apresenta um gadareno, um bicho descabelado, fazendo toda sorte de algazarra na sua cidadezinha. Não foi para o mal que Deus nos formou. Não foi para ser derrotado e para ser vencido pelas obras do mal. Abra sua Bíblia na primeira epístola de João, que eu achei até que o diácono André ia ler. Falei, eita Jesus, ele vai ler? Não tem nada não, eu leio de novo. Mas não é não. Foi o 3 e o 8. Primeira epístola de João, 3, 8. Rapidinho, irmãos, em nome de Jesus. 3 e 8. Diz assim, ó: quem pratica o pecado é porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas exatamente para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê, pastora? Tem aí dizendo, quem vai dizer? Estava lá o diabo desonrando, usando, estraçalhando, humilhando, expondo ao ridículo aquele homem feito à imagem e semelhança de Deus. Aí chega Jesus para desfazer as obras e diz assim: quem era opresso não é mais, quem vivia nu não anda mais, quem não tinha juízo agora tem, quem não conseguia se sentar bem, conversar, trocar uma ideia legal, agora acontece isso, porque Jesus chegou e desfez as obras do diabo. Aleluia, glória a Deus por isso. Obrigada, Jesus. Isso aconteceu na minha vida, sim, e na sua também. Antes éramos passado, agora nós somos diferentes. Jesus era aquele que viria para destronar e esmagar a cabeça da serpente. Versículo 6 diz assim, ó: aquele que vivia movido, versículo 6 do texto que nós lemos: aquele que vivia movido por demônios, ao ver Jesus, cai de joelhos. Não foi isso que aconteceu? O mal não resiste à presença do Senhor, por isso atraia a presença do Senhor para a sua vida e para a sua família. Versículo 10, os demônios não queriam desocupar o ambiente, não queriam abandonar o território. Era uma legião de demônios, de 5 a 6 mil homens, no reino visível, e no espiritual ele quis fazer a mesma comparação.
Apesar de muitos, estavam todos rendidos aos pés de Jesus, que os expulsa da vida daquele homem, tornando aquele homem livre, liberto, diferente, curado para a glória do nome do Senhor. O que os demônios fizeram aos porcos, o que foi? Os porcos o que, irmão? Acompanha, crente. Morreram afogados. É isso que ele quer fazer com a sua vida. Aonde, pastor? Em que rio? Em que mar? No mar do pecado. Na lama do pecado. O diabo quer se apossar da sua vida. 1, 2, 3, 4, 5, 10 demônios. 50, 100. Leva você para chafurdar na lama do pecado. E ali mesmo ele quer te afogar, te matar e levar tua alma para o inferno. Assim como aconteceu com os porcos, é o que o diabo quer fazer com a nossa vida. Eita Jesus. Ao se lançar do precipício, os lançar de um precipício e os afogar na lama do pecado. Os porcos morreram, mas os espíritos não morreram. Eles foram de novo catucar Jesus, ainda aqui voltando para o capítulo 5. A falta de compaixão ao próximo fica evidente quando eles dizem assim, ó, em outras palavras eles dizem: preferíamos os porcos. Ai, a gente estava tão feliz com eles. 2 porquinhos aqui, agora a gente não tem nenhum, morreram todos. Que este homem permanecesse possesso, que este homem permanecesse gritando no meio da rua, que este homem permanecesse nu, que este homem permanecesse abrindo as covas, os túmulos, comendo gente, que ele permanecesse dessa forma, mas que nós estivéssemos com os nossos porquinhos. Falta de compaixão. Falta de nós todos, nos relacionarmos bem uns com os outros e nos alegrar com a vitória do outro. Se libertou, foi irmã, oh glória a Deus. Conquistou uma bênção, oh que glória. Recebeu uma revelação do alto, uma palavra nova, um negócio diferente. Eita, que coisa linda e maravilhosa. Eita, você foi na sua casa e gritou lá para os 4 cantos da sua casa, expulsou os demônios e você viu que a sua casa ficou numa atmosfera nova. Glória a Deus. Mas o que a gente vive hoje é diferente, é o inverso. As coisas têm mais peso e valor do que as pessoas. E foi o que aconteceu aqui. Tanto que eles disseram no 17: rogo que você, eles começaram a rogar, saia do nosso território. Mas lembre que os demônios dos porcos saíram e estavam aqui neles, viu? Porque não era só o gadareno aqui não, porque não era só ele que vivia nesse contexto todo que eu lhe falei não, viu? Guarde o seu coração então. Guarde o seu coração, guarde o tesouro, a caixinha do tesouro dentro de você. O que é que tem aí dentro? Porque, irmão, caixa de tesouro é para guardar tesouro e não lixo. Mágoa, ressentimento, falta de perdão, ai, dores e tantas coisas que a caixa já está até aberta e de tesouro mesmo não tem mais é nada. Só coisa ruim. Se você não cuidar deste seu coração, você vai ser porta aberta para o diabo agir na sua vida. Não permita no seu coração que habite nele sentimentos pequenos, mesquinhos, egoístas, orgulhosos, presunçosos, que abram completamente portas para o diabo agir. Essa é a última referência que eu vou pedir para você abrir. Nós vamos encerrar. Mateus, capítulo 12 e versículo 35. 12 e 35. Diz assim, ó: o homem bom tira boas coisas do seu bom, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Olha que coisa mais simples de a gente entender. Se o meu coração é onde eu guardo o meu tesouro, ou o meu tesouro é bom, ou o meu tesouro é mau. E se ele é bom, eu tiro coisa boa dele. E se ele é ruim, eu tiro coisas ruins dele. E isso vai se expressar como? Nas nossas relações. Na nossa maneira de nos relacionarmos com Deus, com os irmãos, com a família, com o cônjuge, com os filhos, com o patrão, com os vizinhos, com os amigos, com todo mundo. A gente olha para algumas pessoas e diz assim, né? A gente diz assim, né? Aquela pessoa é de um coração tão bom. Não é isso que a gente diz? Porque quando a gente diz isso, quando a gente diz isso, já estou com pressa, misericórdia. Quando nós dizemos isso, estamos querendo dizer o quê? Que aquela pessoa é uma pessoa boa, poxa, tão prestativa, tão amiga. Dá até a roupa do couro se deixar. Tão coração bom. A gente
A expressão disso a gente vê. E a expressão do coração não bom, a gente vê também. Mas rapaz, que arrogância. Mas rapaz, que falta de humildade. Mas rapaz, como disse o diácono André, que falta de compaixão para ajudar o outro. Pelo amor de Deus. Né? Ninguém quer estar perto de uma pessoa assim. É ou não é? Cuide do seu coração e não permita que as adversidades e as dores sejam portas de acesso para a sua alma, para que demônios ajam, entrem e façam o que eles quiserem. Muitas vezes nos posicionamos no orgulho e não damos o braço a torcer nas situações que envolvem também questões espirituais. O diabo quer pintar e bordar com a tua vida e com a minha, irmão. Fecha a brecha, fecha as portas. A batalha espiritual é real e ela está posta. Está acontecendo exatamente nesse momento e você já pode ir ficando de pé. Nós vamos encerrar. Exatamente nesse momento em que você está aqui ouvindo essa palavra todinha. Para alguns eu diria até cansativa. Para outros eu diria, poxa vida, que interessante isso. Para outros eu diria, meu Deus, que culto é esse que não termina? Para outros eu diria, meu Deus, não estou entendendo nada. Exatamente neste momento em que você está nesta igreja, ouvindo esta palavra, o diabo está arquitetando situações para te afrontar, para lançar um contra-ataque à sua vida. Está acontecendo neste exato momento. Pode estar acontecendo na sua alma, pode estar acontecendo na sua mente exatamente agora. Ai, que culto mais demorado. Está repreendido, Satanás. Eu quero ouvir mais e mais e mais e mais e mais da palavra do Senhor. Ai, que palavra cansativa. Está repreendido, Satanás. Eu não vou deixar tu levar as sementes da palavra do Senhor do meu coração. Deixa elas ficarem aqui no meu coração. Eu guardo, eu protejo. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Eu preciso me levantar, eu preciso reagir às coisas que parecem tão sutis. Oh meu Deus, como é comum, como é fácil, como é imperceptível. Não dá nem para dizer que é o diabo, mas é o diabo, vestidinho com vestes de luz. Luz, tão bonito, tão formoso, tão destruidor e maligno. Tão maligno, tão ruim na sua natureza, tão mal na sua essência, e só vestidinho de luz para enganar aqueles que não estiverem dispostos a entender uma palavra dessa. Engana, engana, endurece, embrutece, esfria. Minha oração é que esta igreja a cada dia entenda que enquanto está aqui, o diabo está lutando. O diabo está arquitetando uma maneira nova de vir contra a sua vida, sabia? Pode ser que isso aconteça amanhã, segunda-feira, meu Deus do céu, logo na segunda-feira acontece isso. Você tem que identificar e dizer, Satanás, sai daqui em nome de Jesus. Satanás quer saber de uma coisa. Aquilo que aquela doida falou ali, gastou mais de hora falando uma besteirada daquela. Vai ficando por aí mesmo. Eu não tenho que te repreender não, porque isso é assim mesmo. Já está escrito para ser assim. Eu tenho que passar por isso aqui. Oh, engano. Você não tem que passar por nada que seja ruim. Você não tem que passar por nada que te traga dores. Isso acontece naturalmente na nossa vida. E outras vezes é porque vai nos trazer experiência. E eu não posso ter experiências com Deus se eu não tiver sofrimento. Se não faltar as finanças, eu não vou conhecer o Deus que provê. Se a minha saúde for sempre boa e eternamente boa, eu não vou conhecer o Jeová que cura. Se eu não prestar bem atenção na minha casa, na minha família e dentro de mim, eu vou dizer que é natural esse sentimentozinho que está dentro de mim. E ele vai ficando, e para piorar, ele vai crescendo, viu? Daqui a pouco toma conta da sua vida todinha, trava a tua vida todinha, nada vai andar por causa de demônios que você está deixando ficar dentro de você e eu dentro de mim. Todos os dias, sai para lá, capeta.
está repreendido, Satanás. Tu estás querendo que eu haja dessa maneira. Tu estás querendo que eu faça dessa maneira. Tu estás querendo que eu fale dessa maneira. Tu está repreendido. Em nome de Jesus. Tu está pensando que tu me engana? Oh, irmão, coisa boa é quando a gente descara o diabo. Coisa boa é quando a gente identifica. És tu. És tu, espírito de inimizade. És tu, espírito de desunião. És tu, espírito de falta de perdão. És tu, espírito de arrogância, de orgulho, de soberba. És tu, pois é mesmo tu que está repreendido. Espírito de soberba está repreendido em nome de Jesus. Você nomeia e expulsa. Entendeu, Rita? Espírito de desprezo, como você mesmo falou, que ataca a tua alma, que mexe, que toca lá dentro, que te faz ficar triste. Ai, meu Deus, de novo estou sentindo tudo aquilo que eu já senti 200 anos atrás. Espírito de desprezo, eis que eu te digo. Agora eu sou filha de Deus, amada do Pai, tenho uma vida nova. Agora eu sou a queridinha de Jesus. Agora eu sou a menina dos olhos dele. Agora eu sou sacerdócio real. Agora eu saí do teu reino. E agora quem manda na minha vida é Ele. Quem manda na minha vida é Ele. Quem é Senhor da minha vida é Ele. Oh, aleluia. Então tu estás repreendido em nome de Jesus. Espírito de miséria, em nome de Jesus, vai embora. Espírito de soberba, de orgulho, sei lá de que, irmão. Coloca esses espíritozinhos menorzinhos na tua lista. Esses pequenininhos que você não dá muito crédito para ele. Ah, eu tô sentindo. Tô sentindo. É o diabo te fazendo sentir às vezes o que nem é verdade. Ai, olhou torto para mim, não gosta de mim. Dentro de você já tem uma autoestima baixa. Aí ninguém pode olhar torto para você, porque às vezes nem olhou torto. Olhou para você e viu outra pessoa. Olhou para você e estava pensando em outra coisa. Olhou para você e agiu de outro jeito. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer. Aí o Espírito é isso mesmo. Ninguém te ama, ninguém te quer. Tu não vale para nada mesmo. Tu não presta para nada mesmo. Aí você vai levantar e vai dizer: Espírito de desprezo, espírito de baixa autoestima, tu estás repreendido em nome de Jesus. É só dizer isso, irmão. Nomeou, identificou, denunciou no reino espiritual e manda ele embora em nome de Jesus. Quero ver se ele não vai. Não é pela tua força, não é porque você vai dizer, mas é o nome de quem você está usando. Jesus, Jesus e Jesus. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai querido e amado, soberano Rei, aqui nós estamos, Jesus, mais uma vez. Pai, nos ajuda a identificar, Senhor, esses pequenos demônios. Esses capirotozinhos pequenininhos, Jesus, que se esconde atrás dos móveis, que se esconde atrás dos sentimentos da nossa alma, que se esconde através de pequenos eventos da nossa vida. Oh, Jesus, e que toca na nossa alma de um jeito diferente, nos fazendo sentir tudo de novo. Oh, Espírito Santo, traz o entendimento, discernimento para a tua igreja. Que a tua igreja se posicione e identifique o diabo, identifique o espírito, identifique o demônio, denuncie no reino espiritual e os expulse em o nome de Jesus. Faz isso, Senhor, nas vidas, faz isso nas famílias, em nome de Jesus. Se há alguém aqui que quer viver esse processo de libertação, se há alguém aqui que não conhece esse Jesus e que deseja ser conhecido dele, ser encontrado por ele, o momento é agora. O momento de você entregar a sua vida ao Senhor, o dono de todas as coisas. O momento de você entregar a sua vida ao Senhor, aquele que quando fala, o inferno inteiro tem que obedecer. Então o momento é agora. Se você quer viver com este Jesus, seja aqui presencial ou aí no campus online, a hora é agora. A oportunidade está aberta para você ser aceito como filho, como filha daquele que pode todas as coisas, o Rei de todo o universo. Oh, Espírito Santo, faz isso, Jesus. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele
atmosfera da tua presença, Pai. Trata os corações, trata as almas, cura as feridas, Jesus. Senhor, os lares de todos aqueles que estão aqui neste momento. Deus, em nome de Jesus, eu declaro, ó Rei, eu te oro, eu te peço que no teu nome, que em o nome de Jesus, os olhos espirituais da tua igreja se abram, o entendimento se abra, o nariz, ó Deus, possa sentir o cheiro, ó Deus, de demônios, e que quando eles chegarem em seus lares, possam facilmente identificar quais são as portas que estão abertas, por onde o diabo tem entrado, por onde os demônios têm entrado e causado destruição, causado sofrimento, causado dor, causado separação. Pai, em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. O Senhor me inspira a te falar uma coisa, preste atenção. Isso é para mim também, viu? Se não é para ninguém nessa igreja, é para mim. Eu não conheço a casa de todos vocês. Ainda não fui nos 100% dos lares desta igreja. Mas eu sei que em cada casa tem um cantinho de bagunça. Em cada casa tem um quartinho de bagunça. A gente faz aquele quarto e diz: este é o quarto da bagunça. É a mesma coisa de dizer assim: tá aqui, Satanás, teu cômodo é esse aqui. Se você quiser acreditar, sábio és. Se não, deixa ele lá. Mas se você crer nisso, amanhã mesmo, comece a fazer a faxina na sua casa. Comece a tirar o entulho. Comece a tirar o que está quebrado. Pelo amor de Deus, está quebrado, não te serve mais. Tira o que está quebrado, tira a sujeira, tira o entulho. Faça a doação. Pastor, eu tenho lá um monte de tijolo, doe para a igreja. Pastor, eu tenho lá um monte de telha entulhada, doe para a igreja. Pastor, eu tenho lá um monte de roupa que eu não uso, doe para a igreja. Ação social domingo. Pastor, eu tenho um monte de sapato. Ai meu Deus, mas quando eu olho eu me lembro, ai, foi o sapato que eu usei na minha formatura. Não dá mais em você. Teu coração não pode mais estar nisso. Libera. Ah, pastor, eu tenho um monte de livro. Se você está usando os livros, amém. Mas tem muita coisa que você não usa mais, e eu também. É para mim também, hein? Se todo mundo aqui fizer isso, a gente é capaz de encher essa igreja aqui de bagunça. É ou não é, minha gente? Pode ter certeza. Se todos nós que aqui estamos, ao chegarmos nas nossas casas, amanhã começar uma nova vida, segunda-feira tudo novo, vou começar a fazer faxina, vou levar tudo para a igreja, pode ter certeza que a gente enche isso aqui tudinho de bagunça, de toda sorte. Vai ser bagunça de toda série de coisas. Faça isso. Abençoe alguém com uma coisa que você não está usando. Abençoe alguém com uma coisa que ela vai usar, e na tua casa está só entulhando e sendo lugar de capeta, sendo lugar de demônio, caminho de diabo dormir. Se quiser ouvir, ouça e se mova nessa direção, em nome de Jesus. Obrigada, Rei, por esta noite. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa enganados. O Senhor não nos deixa desapercebidos. O Senhor sempre nos lembra que existe um reino espiritual que quer nos destruir e que usa das mais artimanhas e astutas ciladas. Se utiliza das mais diversas estratégias, coisas que muitas vezes o teu povo não acredita. É exatamente aí onde o diabo está agindo. Oh, Espírito Santo, traz revelação para o teu povo, Senhor. Traz revelação na tua palavra. Deus, traz revelação através de sonho. Fala, Senhor, com a tua igreja, com o teu povo. Esclarece a realidade deste reino, em nome de Jesus. Guarda a minha vida, Rei. Guarda a minha família. Guarda a minha mãe. Guarda a minha casa, Pai, em o nome de Jesus. Blinda meu lar. Blinda, Senhor, a nossa vida com sangue poderoso, com muralha de fogo, com a presença do teu Espírito e de anjos guerreiros, em o nome de Jesus. Eu sei, ó Rei, que eu vou ouvir testemunhos desta noite. Eu sei, Senhor, que tu estás trabalhando nos corações. Eu sei que tu estás esclarecendo. Eu sei que tu
estás trazendo discernimento neste exato momento. Eu sei, ó Deus, que muito ainda nós ouviremos através disto que foi anunciado aqui nessa noite. E que quando abrir o espaço na casa, abre-se espaço para coisas novas. Abre-se espaço para presenças novas. Presença do Espírito Santo. Leva-nos em paz. Guarda a nossa vida, nossa alma. Protege o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Livra-nos do homem sanguinário. Livra-nos de acidente. E nos faz chegar em paz na nossa casa, com a nossa família. Em o nome de Jesus. Nos dá uma noite de paz, de sono tranquilo, reparador. Traz, ó Deus, energia para o nosso corpo. E uma semana extraordinariamente incrível na Tua presença. Em o nome de Jesus é o que eu te peço. Estenda a sua mão. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, até que Ele venha. A igreja sela esta oração, liga nesta terra e diz amém. Pra me escutar, o meu Deus, se consegue dele se esconder, se Ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que em meio ao silêncio está. O meu Deus, se movimenta o som da adoração, é muito forte o toque de suas mãos, inclina seus ouvidos pra me escutar. Deus abençoe a sua vida aí no campus online. Você que ficou até esse momento, você que está presente aí, receba do Senhor toda boa dádiva. Receba do Senhor, das mãos benfazejas do nosso Deus, toda a bênção para a sua semana, para a sua família, em o nome de Jesus. Coloque no altar do Senhor todas as tuas demandas. Repreende esses espíritos malignos aí na tua vida, na tua casa, na tua família. E receba do Senhor a presença dEle, a graça dEle, o amor dEle, em o nome de Jesus. Até o próximo encontro, porque cada culto